Oi gente, meu nome é Lara Tiz, eu sou arquiteta. Como que você vai saber qual que é a melhor cobertura para sua casa? Eu já citei quais são os tipos. Agora vamos falar quais são as vantagens e desvantagens de cada um? Primeiro, aquela cobertura só com laje impermeabilizada. Qual a vantagem? O custo. Impermeabilizar sem colocar cobertura de telha por cima faz com que o custo caia entre 3 a 5%. Se você deixar a laje ali disponível, você tem a possibilidade de usar aquele espaço, de fazer uma expansão, o famoso puxadinho, desde que previsto, né, gente, na estrutura da casa, porque você só vai poder construir ali se a estrutura suportar. Então você tem um aproveitamento de espaço melhor. A cobertura só de laje impermeabilizada não pode ser plana totalmente, mas ela tem uma inclinação mínima de 1%. Então, se você não tem altura para construir, é uma boa opção. Esse caso permite também que você pinte essa laje de branco. E o que vai acontecer? Uma cobertura pintada de branco pode diminuir em até 90% a incidência solar, ou seja, sua casa vai ficar muito mais fresca. Agora, quais são as desvantagens? Para começar, a impermeabilização tem que ser muito bem feita por profissionais, por mão de obra especializada. Caso contrário, você pode ter problemas lá na frente. Além de ter que ser muito bem feita, tem que estar em constante manutenção. Verificar se está funcionando, se não está vazando. Outro aspecto é que a mesma laje que está ali e que recebe o sol o dia inteiro é o teto da sua casa. Então o calor vem por indução e a sua casa vai ficar muito mais quente, a não ser que você realmente pinte de branco, igual eu falei antes. Para esse tipo de cobertura fica muito difícil de você conseguir captar a água da chuva. E para terminar, as pingadeiras, sabe, da laje, tem que ser muito bem feitas. Senão, na primeira chuva que tiver, depois de você ter pintado a sua casa de branquinho, toda a sujeira que tiver em cima da laje, toda a poeira que tiver ali, vai escorrer pela sua fachada e vai deixar lindos rastros cinzas e pretos pela sua casa. Horrível. Presta atenção na pingadeira. Então eu vou fazer a laje, vou construir uma platibanda e vou embutir um telhado. Quais são as vantagens? Nesse caso, a gente tem possibilidade de captar água da chuva e reaproveitar. Olha que legal. Você também está impermeabilizando a sua cobertura muito mais do que só a laje impermeabilizada, porque a telha é um material muito mais impermeável do que a laje. Pensando na temperatura, você pode escolher uma telha que tem isolamento térmico e acústico também. Uma telha de metal, sem isolamento acústico, com uma chuvarada de granizo. Gravar esse vídeo seria praticamente impossível. E até pintar de branco também a telha. Além disso, essas telhas maiores costumam ser mais baratas do que a telha de cerâmica ou de concreto. Agora, quais são as desvantagens? Se você tiver um quarto ou uma varanda no segundo andar e desse lugar você tem a vista para o seu telhado, para o seu próprio telhado, esse telhado ele não tem uma vista bonita. E aí, se ele for pintado de branco, aqueles 90% de insolação que você queria jogar de volta, imagina você chegar na janela e corre o risco de você jogar de volta assim, ó, pra dentro do seu quarto. E assim como a laje, atenção nas pingadeiras, pra casa não ficar cagada de pombo também. Cobertura com combinação de laje e telhado aparente. Você pode retomar nossa história e fazer longos beirais de telhados. Qual que é a vantagem disso? Se você tem uma janela que é voltada para o norte e bate sol, sua cidade é quente, mas você tem um beiral que é longo, ele vai fazer sombra na sua janela. e não vai esquentar tanto
aquele ambiente quanto se você não tivesse aquele beiral. Além disso, se você usar a telha cerâmica, ela tem um excelente isolamento termoacústico. Para esse tipo de telha, a gente tem que ter uma inclinação maior do telhado, porque senão a água consegue voltar assim e entrar e dar uma pingadeira ali. Se a gente tem grandes inclinações, a gente consegue ter grandes alturas entre a laje e o telhado. E aí a gente volta lá nas casas americanas, gringas e tal, às vezes você consegue utilizar essa área, esse sótão, além de uma área de depósito, pode ser também um cômodo, um quarto. Oi, Lara. Só para te mostrar aí, ó, o telhado. Ali em cima são os quartos, tem 2 quartos ali em cima, esse é o primeiro. Ali é o quarto do casal. Então é tudo bem aproveitadinho dessa forma. Alguns têm o sótão, né? Eles aproveitam o sótão, outros não. E você tem diversas opções de tipos de telha, cores de telhas também. Tem telhas que são pigmentadas e você vai dar um aspecto estético a mais para sua arquitetura. Esse telhado também permite facilmente a captação da água da chuva para o reaproveitamento. Tem uma vista muito mais agradável se você estiver, de novo, olhando de cima, do que uma telha metálica. As telhas de cerâmica e concreto são super resistentes a chuvas de granizo. Outro aspecto que a gente às vezes não leva em consideração: você acha em qualquer esquina uma loja que venda telha e também mão de obra a rodo para fazer seu telhado. E outra coisa que eu tinha esquecido de colocar aqui no roteiro: você também pode pintar essas telhas de branco e o calor vai ser menor dentro da sua casa. Agora, quais são as desvantagens? Fazer um telhado com telhas pequenas é muito mais trabalhoso e demorado do que fazer um telhado com telhas maiores, certo? É um tipo de cobertura que pode ser feito com estrutura metálica. Sai até mais barato do que a madeira. Mas como ele fica mais aparente, a madeira acaba tendo uma beleza maior do que a estrutura metálica. E aí, a madeira geralmente a gente faz com carpinteiro. E aí ele vai lá, leva as madeiras, corta, vai medindo, vai cortando. E isso faz com que você tenha um desperdício muito grande de madeira. Se você conseguir industrializar esse processo e já trazer todas as madeiras cortadas no tamanho que vai ser usado na obra de fábrica, aí moleza. Só para comparar, um telhado de aproximadamente 100 metros quadrados com processo artesanal leva 3 semanas para ficar pronto, enquanto que se ele tiver um processo industrial, seja metálico ou na própria madeira, ele leva 3 dias. Olha a diferença. Tempo é dinheiro. Na obra, principalmente. Como a gente falou, a inclinação do telhado pode ser uma coisa boa se você souber utilizar aquele espaço ou se você souber aproveitar esteticamente para sua casa, mas a cobertura também pode ser um fator contra, porque se você não tem altura para construir, esse telhado não é o mais indicado, porque você precisa ter pelo menos 30% de inclinação. E o telhado aparente com forro? Você também consegue fazer longos beirais e sombrear janelas e portas. Você consegue trazer um fator para dentro da casa, que é a altura do pé direito, ou seja, a altura do chão até o teto. Como não tem laje, o seu teto vai ser lá no telhado, então você consegue ter um pé direito mais alto. E isso para uma sala pode ficar muito bonito. É um tipo de cobertura que é mais leve do que se você fizer laje mais telhado. Então você acaba economizando na estrutura da casa, que não precisa ser tão reforçada. Fazer só o forro acaba também tendo um custo mais baixo do que se você fizesse a laje. Acaba sendo mais rápido também, porque uma vez que a alvenaria está pronta, você faz o telhado, coloca o forro, tá pronta.
Esse tipo de cobertura permite que você faça claraboias e aproveite a luz natural. É só, no lugar da telha de cerâmica ou de barro, você coloca uma telha de vidro ou a telha de polipropileno, acrílico, e ao invés do forro de madeira, você coloca um vidro. Mas tem também suas desvantagens. Para começar, o isolamento termoacústico não é dos melhores. Na hora de construir, entre o forro e a telha, você tem que colocar uma manta, mas é só uma manta. A laje, se você for pensar, é muito mais densa, ela isola muito mais. A execução do telhado também tem que ser muito bem feita, as telhas têm que estar muito bem encaixadas, porque se tiver uma goteira e a manta estiver mal colocada ou com algum furinho ou qualquer coisa assim, vai ter uma goteira ali, essa goteira vai infiltrar na madeira, vai estragar todo o seu forro e aí dá trabalho. E o pintor que vai fazer a parte interna da sua casa, provavelmente, nesse caso, também vai te cobrar um pouquinho a mais, porque você tem um pé direito muito alto e você vai ter muita área de pintura e ele vai ter que usar escada dentro de casa, coisa que num pé direito normal de 2,70, 2,60, ele com um rolo, com um cabo de vassoura ali junto, ele consegue fazer sem escada. E a manutenção também, se você usa uma tinta colorida e ela vai até o teto, e aí você precisa repintar essa parede daqui a alguns anos, você tem que pintar exatamente da mesma cor. Se você quiser pintar só a faixa de uso de sujeira, por exemplo, ou então você pode correr o risco de ficar uma cor diferente da outra, e aí não vai ficar legal. E limpeza também, por exemplo, teia de aranha, essas coisas assim, fica um pouquinho mais complicado, mas fica lindo. E finalmente o telhado verde. Ai, olha, se eu construísse uma casa hoje, pode ter certeza que eu faria um telhado verde. Por quê? Primeiro, pelo conforto termoacústico. Se a gente falou mais cedo que uma laje é mais densa e ela isola o calor que está aqui fora do ambiente daqui de dentro, você imagina uma camada que é muito maior, que dá mais ou menos uns 50 centímetros e que nessa camada você tem terra, água e vegetação. Gente, você tem um teto frio, fresco sobre a sua cabeça. O ambiente também vai ficar super confortável termicamente falando e acústico também. Quanto mais grosso, mais denso, mais isola. E pode reduzir em até 5 graus Celsius a temperatura de fora para dentro. Parece pouco, mas 5 graus faz uma diferença. Pensa aí, segunda-feira, 2 horas da tarde, no centro da cidade está 35 graus e você está de terno e gravata. Agora imagine que está 40 graus. É tenso. Existem algumas cidades que inclusive dão desconto e isenção no IPTU se você fizer esse tipo de cobertura, porque você ajuda a diminuir as ilhas de calor desses centros urbanos. A água da chuva é diretamente reaproveitada. Muitos sistemas você não precisa nem de irrigação, basta a chuva para molhar o seu jardim. E gente, você ganha um jardim. Imagina que você tem um terreno muito pequeno e não teve espaço para ter um jardim, e aí você tem um jardim que está lá na sua cobertura. E aí você pode ter uma horta e a sua qualidade de vida. E aí você bota a sua criança para brincar lá em cima, em contato com a terra. Mas tem que pôr um guarda-corpo, pelo amor de Deus. Mas também, infelizmente, também tem suas desvantagens. Ainda é uma tecnologia bem pouco usada. Portanto, a mão de obra é difícil de achar. Cara, não é qualquer um que vai fazer isso. Não se arrisque você a colocar lá uma grama na sua laje, porque não é assim.
Existem camadas de isolamento, camadas de drenagem, existem 1000 coisas para você fazer funcionar direito. A manutenção também tem que ser mais rigorosa, porque a gente tem que ficar sempre de olho na impermeabilização daquela cobertura. A estrutura da casa em si tem que ser mais reforçada por conta do peso da terra e das vegetações que vão entrar ali. E isso afeta diretamente o custo. E a última desvantagem, mas que é coisa simples de resolver, é que você não pode ter qualquer planta lá em cima. Você tem que optar por plantas que tenham um enraizamento menor, raízes menores, porque senão elas podem entrar na tubulação e até rachar a laje, furar as camadas, então tem que ter muito cuidado na hora de escolher as plantas. Mas é muito pouca desvantagem para muita vantagem, né não? Bom, tendo explicado os tipos de cobertura que você pode ter, agora eu vou te dar algumas dicas muito importantes. Primeiro, cuidado com a inclinação do seu telhado. Respeite a inclinação mínima do seu telhado, porque senão, na primeira chuva que tiver, ou sua telha vai voar embora, ou então a chuva vai entrar por todas as telhas e vai chover dentro da sua casa. E para você corrigir isso, você vai ter que nada mais, nada menos que retirar todas as telhas, desfazer toda a estrutura do telhado e refazer, fazer uma estrutura nova. Gente, sério, considere a inclinação mínima de cada telha. Consulta o fabricante antes de escolher a telha, antes de comprar. Se você for fazer um telhado aparente com telha de cerâmica ou telha de concreto, presta atenção que quanto mais águas você tiver no seu telhado, mais recortes nas telhas, mais juntas entre as telhas você vai ter. E recorte e junção em telhado são pontos críticos. E geralmente, se tem goteira no telhado, a goteira é nessas junções. Então, quanto menos recorte no telhado você tiver, mais fácil vai ser de você acertar. Coloca lá uma água, uma só, bitela grandona, muito mais imponente do que 4 águas, gente. Não gosto não. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você não se inscreveu no canal, é a hora de se inscrever. Tem um botãozinho aqui embaixo, vermelhinho, inscreva-se. Do lado tem um sininho assim, ó, que tá vermelhinho. Aperta nele para ele ficar cinza. E assim você vai receber notificações todas as vezes que eu mandar um vídeo novo. E se você tiver sugestões de vídeo, também deixa aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.